você está no canal Anotações, etc. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre dois livros bem interessantes. O primeiro é uma literatura nacional escrita em 1945, que é o Infância do Graciliano Ramos. E também vou falar sobre uma literatura romena escrita em 1936, do Max Blecher, que é Acontecimentos da Irrealidade Imediata. Bom, o nome dele se escreve Blecher, mas eu falo Blecher, não sei se a pronúncia exata é essa, me corrijam se eu estiver errada. Mas vou começar primeiro falando sobre o livro do Graciliano Ramos. Então, o livro Infância, o Graciliano Ramos vai falar sobre a sua vida, ele é autobiográfico, então ele vai falar sobre o começo da sua infância, sobre a pré-adolescência e adolescência. Então ele começa a narrativa falando do período da sua primeira infância, da visão que ele tinha como criança, né, das agressões que ele sofria, né, por parte do seu pai, que ele não entendia o porquê e ele queria sempre estar escondido porque ele não queria ser visto, porque ele achava que se percebessem a presença dele, ele podia ser agredido de alguma forma. Então ele vai narrando toda a visão dessa criança que vive à sombra, né, escondido dos adultos, para que nada acontecesse com ele. Então, né, nesse primeiro momento, é uma narrativa bem pessoal mesmo, né, dele, da família dele, né, do pai, da mãe, das pessoas que conviviam com ele na casa. Aí, no segundo momento, que é a pré-adolescência e depois na adolescência, ele já começa a narrar fatos das pessoas, né, como que ele enxergava a vida das pessoas que conviveram com ele durante esse período. Então já não é uma coisa tão pessoal dele, mas sim como ele via nessas pessoas, os parentes que chegavam, as pessoas que iam visitar, a vizinhança, né, quem era quem, né, dentro ali daquele ambiente que ele vivia, dentro daquele lugar que ele morava. Então é bem interessante, a narrativa dele é bem direta. Então no começo eu estranhei bastante, então ele não dá muitas características, ele não fica enrolando muitos fatos. Eu diria até que ele é o oposto da Clarice Lispector. Pelo menos no livro que eu li, Laços de Família, né, ela descreve muito o local. Então, se for comparar os dois, a Clarice vai dizer que ela estava num lugar, ali tinha uma árvore, ela podia ouvir o canto dos pássaros, e o dia estava ensolarado, e os raios do sol, era não sei que forma. Ela descreve muito minuciosamente aquele local. Enquanto que se fosse o Graciliano Ramos, ele ia dizer que ele estava no local embaixo de uma árvore, ponto. E aí já conta o que aconteceu. Então ele não tem essa descrição dos lugares, não tem essa enrolação, né, esse enfeite, né, que normalmente os escritores dão para um acontecimento antes de chegar ao fato propriamente dito. E aqui eu não sei se é uma característica do Graciliano, porque é o primeiro livro que eu leio dele, ou se é do livro mesmo. Então é bem direto, então várias vezes no começo do livro eu voltei a ler um parágrafo, porque fiquei pensando, nossa, já mudou o assunto? Acabou aquela história? Foi isso mesmo? Ou será que eu estou enganada, né? Ele está falando da mesma história. E aí eu voltava e eu lia, eu percebia, não, realmente acabou aquele assunto. Ele contou, aconteceu isso, pronto, e já partiu para outro assunto. Então é bem direto a narrativa dele. Então é uma leitura rápida, é gostosa de se fazer, você fica ali comovido com algumas coisas que aconteceram com ele, principalmente nessa primeira infância. Ele é curto, tem 221 páginas, e eu recomendo, se você gosta de leituras autobiográficas, essa leitura é muito boa. Então eu também quero ler mais coisas sobre o Graciliano, porque eu gostei bastante desse livro. Então vamos falar um pouco agora sobre o Max Blecher, sobre acontecimentos da irrealidade imediata. Então esse livro ele escreveu em 1936, o Max Blecher, ele era estudante de medicina, ele sempre foi uma pessoa que gostou muito de ler, então ele lia os livros avidamente, lia muitos livros, e ele começou a fazer medicina e foi interrompido esse curso por conta da tuberculose. E aí ele foi internado num sanatório. Então, nesse sanatório, né, onde ele estava tentando se recuperar dessa doença, foi onde ele começou a escrever os livros, né? Então, ele não tem um número extenso, né? A obra dele é curta, porque ele escreveu durante esse período no sanatório. E ele terminou Acontecimentos da Irrealidade Imediata em 1936. Ele começou em 1933 e terminou em 1936. E aí, em 1938, ele não conseguiu se recuperar dessa doença e veio a falecer. Então, é um período pequeno, né, que ele escreveu, e uma dessas obras é o Acontecimentos da Irrealidade Imediata. Então, esse livro, ele é bem estranho, ele me fez pensar, assim, foi como se eu estivesse vendo uma pintura de Salvador Dalí.
Então, Salvador Dalí é surrealista, né? Eu gosto bastante das pinturas de Salvador Dalí. E esse livro me fez pensar que eu estava olhando para uma pintura de Salvador Dalí, porque você não... fica assim, meio delirante as coisas que ele fala. Eu não sei se por conta, né, ele estava num sanatório também quando ele escreveu, né, esse livro, ele estava tentando se recuperar dessa doença. Então ele vai contar a história de um jovem que vê a realidade totalmente distorcida. É bem interessante porque você vê o outro lado de uma pessoa que não tem uma percepção normal. Então, em certos momentos, ele enxerga a realidade como ela realmente é, mas em outros, ele distorce totalmente o ambiente. Então, é bastante interessante. Eu até vou ler aqui um trecho para vocês, que eu separei, para você ter uma ideia de como que ele narra os acontecimentos, né? Essa visão meio distorcida das coisas. O verão enchara caoticamente o parque, as árvores e a atmosfera, como num desenho feito por um doido. Todo o seu sopro tórrido e amplo fez crescer monstruosamente as folhagens, que se tornaram gordas e exuberantes. O parque extravasara como lava, as pedras ferviam, minhas mãos estavam pesadas e vermelhas. Naquela desolação mole e quente, eu passeava com a imagem de Eda por vezes multiplicada em dezenas de exemplares. 10, 100, 1000 Edas, uma ao lado da outra no calor do verão, majestosas, idênticas e obcecantes. Eda era uma moça que ele gostava, né, que ele tinha uma admiração por ela. Então eu fico imaginando ele olhando assim, vendo aquela imagem da moça, né, multiplicada várias vezes, essa parte que ele fala, naquela desolação mole e quente. Então a narrativa é muito assim, é realmente um quadro de Salvador Dalí. Então é uma coisa bem surreal mesmo, por isso que é acontecimentos da irrealidade imediata. Então uma pessoa que enxerga um mundo totalmente diferente, né, de uma maneira que a gente nunca imaginou, pelo menos eu nunca imaginei ver as coisas dessa forma. Então é um livro bem interessante, mas ele é totalmente fora do comum. Então é um livro que você tem que ler com calma, com atenção, e para entender o que ele quer dizer com aquela visão de mundo que ele tem, né, daqueles lugares, né, das pessoas com que ele convive. Tem inclusive uma parte sobre a fotografia que eu não marquei, senão eu ia até mostrar para vocês, que ele vê uma fotografia dele, né, tipo essas fotografias que você vai num parque, por exemplo, aí tiram e depois quando você sai tá lá a sua foto para você comprar, né. Então, na ocasião, era tipo um circo, né, que passava de cidade em cidade, eles tiravam foto de algumas pessoas. E aí, quando esse circo chegou, ele foi observar as fotos e ele viu uma foto dele, né, que tinham tirado, né, e ele não tinha nem percebido. E aí, quando ele se vê naquela foto, ele começa a narrar de uma forma tão assim, diferente, né, dele estar preso dentro daquela foto, aquele acontecimento que ele não percebeu, né, com ele, que foi ali petrificado naquele momento daquela foto. Então ele começa a contar de uma maneira até interessante dessa visão dele estar ali, a pessoa dele estar parada ali naquela imagem, uma coisa que aconteceu com ele, né, e que talvez ele nem tenha percebido, ficou ali guardado naquela imagem. Então ele narra assim de uma maneira bem diferente, é bastante interessante o livro. Então eu recomendo bastante uma literatura romena para quem gosta de leituras um pouco diferentes. Então eu gostei bastante desse livro também e eu recomendo para vocês. Então estão aí duas leituras que vocês podem apreciar, que vocês podem gostar, uma literatura nacional, Infância do Graciliano Ramos, e Acontecimentos da Irrealidade Imediata, uma literatura romena, do Max Black. Então eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até a próxima.